entre Operário e Toledo, na época. Eu fui fazer o jogo lá no Germano Krieg, né? E aí uma pequena curiosidade, sempre fui, né, muito crítico à gestão do Moura, por várias razões que hoje todo mundo sabe, né, já passado. Não é à toa que está preso, né? Não é à toa que está preso, e surgiu essa oportunidade terceirizada, eu fiz o jogo, acho que o pessoal na época gostou, mas o segundo jogo eu já não fiz, porque o Moura me viu no ar e falou, não, esse aí não dá para fazer, porque ele é crítico da gestão. E sou mesmo, sempre fui, né? E esse é um ponto do jornalismo, né, que eu acho interessante, porque, como eu já disse, eu te conheço e eu sei o quanto você é crítico às situações, mas você faz isso com um profissionalismo muito forte, né? Você é coerente nas suas opiniões, você fundamenta, tem embasamento dentro do que você escreve ou fala a respeito de qualquer que seja o assunto voltado ao esporte, principalmente ao futebol. Hoje você vê muita gente só naquela de jogar para a torcida, né? Falar o que o torcedor quer ouvir, muito mais por uma questão de audiência, tudo do que o informar. E interessante que quando você falou de ética no início, né? Eu pensei muito nesse aspecto, assim, quando você começou a falar sobre o assunto. Eu me posiciono. Eu acho que o papel do comunicador é causar reflexão, é se posicionar, é fazer com que você, do outro lado, pense naquilo, né? Às vezes eu leio, é muito engraçado isso, porque, assim, acima de tudo, eu sou um cidadão, né? Então, a gente vive no mesmo universo. Eu não vivo dentro do futebol o tempo todo, respirando ali, e como se o mundo fosse um gramado com 4 linhas. Não, eu vou ao supermercado, eu vou ao posto de gasolina, eu estou vendo que o país está numa situação... Exatamente. Né? Gosto de música, gosto paga de leitura, gosto de filme, pago imposto, como qualquer outra situação, vou ao banheiro, almoço, tudo normal. Né? Então, eu me posiciono contra aquilo que eu acho que está errado, né, na nossa sociedade. E muitas vezes eu leio críticas do tipo assim, você devia falar só de futebol. Mas por quê? O torcedor, ele só torce? O torcedor, por um acaso, ele não almoça? Ele não vai ver um filme? Ele só vive o futebol? Isso não existe. Né? Então, a gente precisa se posicionar. E eu tenho por base que, na medida em que alguém gosta daquilo que eu falo em relação a um conteúdo, eu posso provocá-lo com outros também. Pouca gente sabe, mas eu já cheguei a escrever em 4 mãos, é verdade, um livro sobre economia, né? No ano de 2006, trabalhando na editora Venda Mais, aí em Curitiba também, eles têm um livro anual, né, sobre economia. Economia. Agora, o jornalista... Então, mas não significa que eu sou um economista ou um especialista em economia. Claro. O jornalista, ele é um generalista. O que ele faz? Ele conhece um pouco de tudo e vai ouvir os especialistas para colher a informação e deixá-la mastigada para o público. Então, assim, por que você está se metendo com política se você não sabe de política? Quem disse que eu não sei? Mas mesmo que eu não saiba, eu escuto quem sabe. Entendeu? Então, isso vale para qualquer... Você lê, você se informa, né? Você vai beber de fontes para se aprofundar naquele conhecimento específico, né? Aquela determinada área. Porque o jornalista é isso. Eu também não entendo de futebol. Se eu sentar com um técnico de futebol, ele vai entender muito mais do que eu. Vou contar uma rápida passagem aqui. Campeonato Paranaense de 2003. O Paraná foi eliminado precocemente, né? Não chegou às finais. E o Curitiba foi campeão contra o ACP, né? E a estreia do Paraná no Campeonato Brasileiro era contra o Atlético, que estava ainda, acho que perdeu para o Coxa nas semifinais, se eu não estou enganado. E o Cuca assumiu o Paraná. E eu fui a um treino do Paraná, sentei lá com o Cuca depois do treino, eu e algumas figuras conhecidas no jornalismo de Curitiba. O Cuca sentou, ele pegou assim um campo daqueles. O Cuca ainda não era o Cuca do Galo. Estava iniciando a carreira, né? Estava começando a carreira, não tinha nem ido para o Goiás, nem para o São Paulo, ainda era um dos primeiros trabalhos dele, né? Ele pegou o campo e falou assim, nossa estreia é contra o Atlético, eu vou jogar... Na época o Paraná tinha aquele time que ficou conhecido como o Quadrado Mágico, né? O Quarteto Fantástico, lá Fernandinho, o Marquinhos, o Reinaldo e me fugiu o nome do outro baixinho da ponta. Era o mesmo time do volante Pierre, enfim, era um belo time. O Paraná tinha, era um time bom, né? Eu já vou lembrar o nome do outro jogador do Foi esse time que se classificou para a Libertadores, não foi? Não porque esse time é de 2003, mas agora. Alguns jogadores da base ficaram com o Caio, né, até 2006. Muitos saíram, Marquinhos, por exemplo, saiu, né? Mas, enfim, ele falou, eu estou vendo aqui, o Atlético joga assim, assim, assado,
eu vou pegar o meu jogador, vou encostar atrás do lateral, vou fazer chegar no meio aqui, nós vamos ganhar esse jogo. O jogo era no Pinheirão na época. Bom, passaram-se 40 dias até a estreia do campeonato e eu fui para a transmissão do jogo. E o Paraná fez exatamente o que o Cuca falou e ganhou aquele jogo por 3-0. Né? Mas, assim, encaixotou o Atlético naquele jogo. Né? E aí, cara, eu vi assim, cara, esse cara entende muito de futebol. Porque ele estava antevendo o confronto, e teve tempo para isso, é claro, né, que é um outro aspecto do é um tipo de visão diferente, né? Mas ele entende, eu não entendo. Eu não colocaria ali um time para jogar porque eu não tenho essa capacitação. O que é que eu entendo de futebol? De acompanhar, de saber a análise daquilo que eu estou vendo no campo, de fazer a transmissão, de ver que existem movimentos repetidos e, principalmente, o que eu entendo é de comunicação, de chegar no Cuca, olhar o que ele fez e trazer para você agora essa informação. Na época, claro, também, né? Mas, assim, o meu papel, o papel do jornalista, ele é buscar informação e trazer ao público e causar reflexões. Então, eu realmente procuro me posicionar, acho que as pessoas que me escutam, por alguma forma, não precisam concordar com aquilo que eu falo, não há problema nenhum, mas que elas pensem naquilo que a gente traz à tona, porque eu estou envolvido do lado de cá buscando essas informações. E sobre o que você falou, dessa mistura, né, eu também não vejo uma separação. A narração ela é um pouco de entretenimento, sim, né, tem aquela coisa fantasiosa, o grito de gol, a emoção envolvida. Muita coisa mudou nos últimos anos para mim, quando eu migrei em definitivo para essa função, que eu já fazia há muitos anos, mas nem sempre as portas estão abertas como a gente espera, né? Inclusive a aceitação do público é absolutamente diferente, mas eu não vejo esse trabalho como muita gente prega, de que, não, é só, perdão, entretenimento. Não, você está ali numa relação humana, e toda relação humana, ela tem particularidades, você consegue causar reflexões, é assim que eu conduzo o meu trabalho. Você postou um vídeo que você fez, agora, acho que foi semana passada, nas suas redes sociais, do seu dia, né, da sua rotina, desde saindo de casa até indo trabalhar no jogo, foi um jogo do Palmeiras, né, se não me engano. Isso. E o retorno. Então, toda aquela preparação que envolve, né, um dia de jogo. Então, às vezes as pessoas acham que o cara só vai sentar lá, narrar o jogo, conta uma história, dar uns gritinhos e pronto. Mas envolve muito mais coisas, né? É o que você está falando aí, né, de passar, para você chegar nesse nível de passar uma informação de qualidade real para quem está assistindo, é um trabalho intenso, né? Porque você tem que estar conectado a tudo que envolve o jogo, né? Então, assim, quem é o adversário, quais são as características, como mais ou menos ele vai jogar, e mais ou menos porque o jogo em si ele é um organismo em constante mutação, né? As características, uma expulsão, um gol cedo, uma coisa assim, muda o perfil do jogo. Você tem que estar em contato com aquilo que a torcida está sentindo. Afinal de contas, eu vou lá relatar um evento para o torcedor. Então, o que é que envolve aquele jogo? Esse jogo do Palmeiras, por exemplo, que você citou. Ele é um jogo de Libertadores, o primeiro em casa na temporada para o atual bicampeão, né? A torcida que está vivendo um momento espetacular. O jogo deu 8-1. Eu estava com a garganta um pouquinho machucada. Judia do narrador, né? É legal, mas judia do narrador, né? Essas técnicas, por exemplo, né, a gente vai aprendendo com o tempo. Se as cordas vocais não estiverem machucadas ou a garganta, você mesmo com uma gripe, uma dificuldade, você consegue transmitir o jogo por conta da questão da projeção da voz, né? Isso é muito técnico, e naquele dia eu estava bem preparado, descansado, então eu comecei a filmar aqui à tarde, preparo, aquecimento vocal, só que assim, eu como qualquer cidadão, calço tênis, vou para a rua, né, naquele dia fui de aplicativo para o estádio, né, chega lá, estou com fome, você vai para um jogo de estádio, você chega no mínimo, eu gosto de chegar no mínimo com 1 hora de antecedência, de estar no meu local de trabalho com 1 hora de antecedência, né? Então eu saio de casa 2 horas, 2 horas e meia antes, aí chego, aí vou ver o que a galera está fazendo. Eu sempre fui assim, sempre fui mesmo. Sentiu o clima do jogo também um pouco, né? Torcedor. Eu gosto. Qual é a expectativa dos caras? É isso, eu sou um cara que saiu da arquibancada, entende? Eu saí da arquibancada para trabalhar com futebol. Eu sei, muita gente pode pensar, não, mas é porque você torce para o seu time e tal. Eu sei exatamente o que você, que não torce para o meu time, mas torce para o seu, sente.
porque é a mesma coisa, cara. As pessoas acham que não, né? A emoção é a mesma, né? Negativa ou positiva de qualquer torcedor. Mesma coisa. Ah, não, porque esse time aqui, olha, o torcedor do Real Madrid e o torcedor, aquele verdadeiro fanático do Irati, eles têm o mesmo sentimento, cara. O mesmo sentimento de frustração quando perde, de alegria quando ganha. Isso, de que o time dele é especial. Não, porque com o Real Madrid é diferente, porque aqui aos 45 a gente ganha jogo. O Irati ganha e perde aos 45 também.